O autoconhecimento pode mudar a sua vida. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. E o papo de hoje é um tema que eu amo. Quem me segue, inclusive nessa e em outras redes, sabe que eu gosto muito de falar sobre o autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento, ou seja, essa habilidade que a gente tem de entrar em contato conosco e conseguir reconhecer, nomear quem a gente é, competências, pontos fortes, pontos vulneráveis, desejos, sonhos, planos, frustrações, alegrias, tristezas, enfim, bagagem, jornada. A gente conseguir fazer esse mapa sobre nós, ele é imprescindível para qualquer passo, mudança, ação que eu queira fazer na minha vida. Por isso é que ele muda a nossa vida. Nos conhecer tem o potencial de mudar a nossa vida, porque em primeiro lugar a gente vai saber quem a gente é, como e até onde podemos contar conosco em situações, reconhecer limites, reconhecer perigos, reconhecer alertas, ao mesmo tempo fazer planos, montar estratégias para alcançar objetivos, nomear o que a gente quer. Então o autoconhecimento ele favorece muito que a nossa jornada de vida fique um pouco menos difícil. A gente sabe que a vida pode ser muito desafiadora às vezes. Muitas coisas acontecem com a gente e amontoam situações e sentimentos. O autoconhecimento também pode ser uma ferramenta para ajudar você a lidar com as dificuldades, porque quando a gente sabe qual é o nosso limite, a gente não precisa muitas vezes ultrapassá-lo. A gente pode buscar ferramentas para lidar com as adversidades, para lidar com os problemas, sem ultrapassar os nossos limites. A falta de autoconhecimento pode trazer adoecimento para a gente, pode fazer com que a gente, não olhando para esses limites, para que a gente fique uma pessoa ansiosa, deprimida, para que a gente tenha burnout. Eu não sei se eu já dei esse exemplo num outro vídeo, mas eu gosto de dar exemplo, tanto de atletas e algumas vezes eu gosto de trazer exemplos sobre a minha própria vida. Eu tive burnout com 22 anos porque eu era uma ativista que trabalhava com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e eu criei uma fantasia na minha cabeça que era: vou salvar todas as pessoas. É minha responsabilidade salvar todas as pessoas. Eu não posso desligar o telefone, me desconectar de alguma coisa, de alguma forma do trabalho, porque senão alguém vai precisar de ajuda e eu não estarei presente. E essa é uma grande fantasia. Ninguém tem como salvar todo mundo. Às vezes a gente não tem como salvar uma pessoa, porque também depende das disposições. Eu que trabalho com enfrentamento à violência contra mulheres, muitas vezes depende daquela mulher estar pronta. Eu não posso agir com ela como o agressor age, né, e forçá-la a ser salva, porque isso não é salvar. A violência retira autonomia, e um dos primeiros aprendizados para quem trabalha nessa área, ou quer trabalhar nessa área, é que autonomia ele é um processo individual, e que essa pessoa, sendo fortalecida, ela recupera a sua própria autonomia. Então é importante, eu dei esse exemplo, né, tanto do meu burnout quanto da violência, para a gente ver como é importante, imprescindível, eu diria, a gente estar conectada com a gente para saber a melhor maneira de lidar conosco e não sermos agressivas conosco, violentas conosco, colocar a gente em situações ruins porque a gente simplesmente não sabe o que a gente precisa, qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de lidar com a gente. Então, o autoconhecimento, eu dei diversos exemplos aí de como o autoconhecimento ele pode ser importantíssimo e, como eu disse antes, imprescindível para nossa qualidade de vida. Acho que uma outra coisa que eu disse anteriormente, quero aprofundar, são sobre os sonhos. Será que você, mesmo no meio de tantas dificuldades, você continua tendo sonhos, você continua montando planos, pensando em objetivos? Porque às vezes a gente passa por muita coisa e essa parte dos sonhos a gente coloca um segundo escalão, como se não fosse tão importante. E o sonho, sonhar, ajuda a gente a se manter aqui com sentido de vida. Os sonhos, os planos, os objetivos, uma das funções deles é alimentar a esperança dentro de nós. E quanto é importante alimentar essa esperança, principalmente quando a gente teve uma vida muito dura, quando a gente passa por dificuldades, por injustiças, por opressões. Eu vejo que nessa dinâmica do racismo, do machismo, uma das estratégias é matar os sonhos, dizer para as pessoas que elas não podem. Você não pode porque você é mulher, você não vai conseguir porque você é negro, ou porque você é uma pessoa LGBT, ou porque você é uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente mata isso nas pessoas, a gente literalmente, muitas vezes, vai matando aquele
aquele ser humano, aquele indivíduo. A gente se sente muitas vezes morto por dentro. Por isso que o autoconhecimento, ele também é uma ferramenta para dar essa esperança pra gente, porque se a gente sabe lidar com a gente pega tudo isso que aconteceu, entende na nossa bagagem, na nossa história, onde isso tá nos afetando, e a gente consegue usar ferramentas, né, de retirar isso e colocar isso no lugar que essas situações deveriam estar, que é num lixo bem longe da gente, porque a coisa mais importante pra gente entender sobre a gente é que vale a tentativa. Eu não sei se vai dar certo. De repente você tá me ouvindo aqui e você pensa, poxa Mari, eu tento tanto e ainda não deu certo. Mas sabe de uma coisa? Continua tentando. Pode ser que um dia dê. E se der certo, a alegria que a gente vai sentir, o reconhecimento dessa jornada, de todas as dificuldades, vai fazer com que isso fique ainda melhor. Eu sou uma pessoa que tento muito. Algumas coisas dão certo, outras não dão, mas eu levanto, eu sacudo a poeira e eu sigo em frente. E eu continuo sonhando, eu continuo tentando, porque eu não vou deixar nenhuma opressão dizer como eu devo viver. Então, lembra sempre, autoconhecimento ajuda você a se fortalecer, a reconhecer quem você é, os seus pontos fortes, os seus pontos vulneráveis, ajuda você a voltar a sonhar. Por isso é que ele pode e tem sim essa possibilidade de uma mudança de vida. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te animado, tenha trago esperança para você. Lembra, você sempre pode e deve buscar ajuda profissional se você tem dificuldade de se conectar com você mesmo, porque às vezes com situações que acontecem na nossa vida, isso fica mais difícil. Então um profissional de saúde mental, uma psicóloga, um psicólogo pode te ajudar nesse caminho, tá bom? Gostou do conteúdo? Escreve o que achou, quero conversar com você, trocar. Pega o link, compartilha em todos aqueles grupos que você tem. Eu sei que você tem muito grupo por aí. Compartilha nesse grupo para outras pessoas se beneficiarem desse conteúdo e me conhecerem também. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, deixa seu like, claro, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que sair um conteúdo novo. A gente se vê no próximo, então. Um abraço. Tchau, tchau.